Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi usa 3 figuras aqui para descrever o que é que aconteceria conosco se Deus não estivesse ao nosso lado. Primeiro, ele usa a figura do fogo, né? Aí no verso 3 ele diz que os homens nos teriam, ele usa a primeira metáfora de um terremoto. No verso 3, os homens nos teriam engolidos vivos. A figura que está aqui é da terra num terremoto se abrir e as pessoas caírem vivas na fenda, que depois se fecha como uma boca que engole, que se abre, pega alguma coisa e fecha. Então a figura é essa, de um terremoto. Há no Antigo Testamento pelo menos uma ocasião em que isso aconteceu, que Deus fendeu a terra e os inimigos do povo de Deus foram engolidos vivos pela boca da terra. Então imagina isso, Davi está dizendo, se Deus não estivesse do nosso lado, nós seríamos como pessoas que caem numa fenda quando o terremoto vem e abre a terra. Nós teríamos sido engolidos vivos, engolidos vivos, se Deus não estivesse do nosso lado. A segunda figura que ele usa aqui, ainda no verso 3, ele diz assim: os homens nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A ira se acendeu, a raiva ficou tão intensa como uma fornalha, como fogo que a tudo destrói, que a tudo devora. É a segunda figura. E a terceira está nos versos 4 e 5, que é a figura de uma enchente. Ele diz no verso 4, as águas nos teriam submergido, teria passado sobre nós a torrente, e águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Nós teríamos sido destruídos. Essas 3 figuras que ele usa, a terra se abrindo para engolir, um incêndio de grandes proporções e uma enchente que sai destruindo tudo ao seu redor, ilustra os perigos que nós passamos aqui nessa vida. E não somente os perigos materiais, o risco físico, mas especialmente os riscos espirituais e as ameaças espirituais para nós. Nós temos que lembrar que estas coisas, elas têm uma aplicação espiritual. E que de todos os perigos que podem nos cercar, o maior de todos é o perigo espiritual, aquele que representa uma ameaça à nossa alma, a ameaça ao nosso destino eterno, ao estado em que nós viveremos eternamente depois da morte. Então é isso aqui. Primeiro ponto, vai de 1 a 5, Davi está dizendo, se Deus não estivesse do nosso lado, nós seríamos destruídos como num terremoto, como num incêndio ou como numa enchente. No verso 6 e 7 ele diz, mas Deus libertou o seu povo, e ele relembra essas libertações, e ele bendiz a Deus, bendito o Senhor. E aí ele usa mais 2 metáforas para falar da libertação de Deus. A metáfora é uma ilustração tirada da vida diária, para ilustrar ou deixar claro um ponto espiritual. Aqui, ele usa em primeiro lugar a figura de um animal de presa, provavelmente um leão. Veja o verso 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A gente gosta de assistir o Discovery Channel, eu gosto de vez em quando, né? Ou então o Planeta Animal Planet, que são esses documentários a respeito da vida animal, e de vez em quando aparece um documentário sobre a vida dos felinos, né? Os leões, e a gente fica olhando assim, fica com o olho fito na tela quando passa aquelas imagens de um leão correndo atrás de uma gazela, né? Ou de qualquer outro animal de menor porte ali, e o bicho vai para um lado, vai para o outro, e o leão vai atrás até que pega, e quando pega pelo pescoço e morde e fica quieto, e até o bicho morrer, né? Esperando ele morrer. É uma cena meio cruenta, né? A gente não gosta muito, fica com pena do bichinho lá, mas o leão pega, e depois que ele pega, que crava os dentes no pescoço da vítima, não tem saída. Enquanto ele está fugindo, a gente de vez em quando vê lá, né, nas filmagens, um bichinho mais esperto que dá uma rasteira, sei lá, ele dá um nó lá no leão e vai embora. Mas se o leão pega, acabou. Mordeu no pescoço, quebrou, e ele fica lá esperando. Não tem escapatória não. Bendito o Senhor que não nos deu como presa aos dentes deles. A salvação de um animal daquele era praticamente impossível, e Davi sabia disso, porque várias vezes ele livrou o seu rebanho
de um urso, de um leão. Ele sabia o que é que um leão e um urso poderiam fazer quando pegasse um animal do rebanho. Era uma salvação impossível, mas bendito seja Deus que não deixou que fôssemos destruídos pelas presas do oponente. A segunda figura que ele está usando aqui é de uma armadilha de pássaros. Verso 7: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quando eu era menino, morava no interior do Ceará, na região do Cariri. Meu pai tinha uma fazendinha onde tinha, pulando a cerca, do outro lado do vizinho que nunca aparecia, tinha uma lagoa, onde vinha muito passarinho. E uma das maneiras que a gente tinha de pegar passarinho era pegar um galho de árvore seco e colocar visgo de jaca. Não é? O visgo da jaca verde, ele é pegajoso, é uma cola, não é? Então a gente, né, untava aquele galho de visgo e subia na árvore que ficava à beira da lagoa, né? E lá colocava bem visível aquele galho ali e a gente ficava esperando. E chegava um passarinho para beber água, pousava no galho, acabou-se. Ele ficava preso pelo visgo da jaca. Ele tentava fugir e não fugia. E o que a gente fazia? Era só subir na árvore e catar o passarinho vivo, né? Estava preso. Então eu peguei muito passarinho. O Ibama, por favor, não grava não. O Ibama não pode saber dessas coisas. Então quando eu era menino, eu peguei muito passarinho. Ele pousou no galho, estava perdido. A única esperança dele era não pousar no galho. Se ele pousasse, aquela armadilha funcionava muito bem e ele não tinha como escapar. Aqui, essa é a figura que é usada aqui, embora naquele tempo era usado o sistema de laço, não é? Se preparava um laço, uma espécie de armadilha que pegava o bicho desprevenido, alguma isca ou coisa dessa natureza, mas o ponto é o mesmo. Uma vez que o caçador, ele pegou o pássaro, não tem saída. Mas aqui Davi fala que Deus o livrou como um pássaro que escapa da armadilha. Ele fala aqui que quebrou-se o laço e nos vimos livres. Quem é que quebrou o laço? É Deus, naturalmente. A interferência de Deus numa situação que parecia impossível, que não tinha saída, não tinha luz no fim do túnel. Como um animal preso na boca de um leão, como uma ave que está presa no laço, Deus então intervém e naquilo que parecia impossível vem a libertação. E por isso Davi diz: bendito seja Deus, Deus deve ser bendito. Ele termina no verso 8 dizendo, e é a conclusão de tudo isso, depois de refletir sobre tudo isso, usando essas figuras, né, do dia a dia que ilustram muito bem esse ponto, ele conclui: da única forma possível, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a conclusão então que a gente chega, quando a gente olha para trás, quando nós vemos os livramentos que Deus nos deu, quando nós lembramos da doutrina da aliança, que Deus está do nosso lado, lembramos das suas grandes e gloriosas promessas, como Ele é fiel, então nós não podemos chegar a nenhuma outra conclusão a não ser essa, que o nosso socorro aqui nessa vida e para a vida futura está somente no nome daquele que é o Criador dos céus e da terra. É por isso que Ele pode fazer essas interferências, é por isso que Ele pode atender orações, é por isso que Ele pode resolver casos impossíveis, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo lhe obedece, tudo está debaixo do seu controle. Não há ninguém acima dele, não há ninguém que possa contestar a vontade dele ou fazer aquilo que ele não queira que seja feito. Por isso o nosso socorro não está nos homens, não está nas pessoas, embora Deus possa usar as pessoas para nos ajudar, mas a gente sabe que por detrás de toda providência, de todo livramento, de toda ajuda, de todo socorro, está o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Terminamos então perguntando, irmãos, o que é que esse salmo nos ensina? E eu queria alinhar aqui 3 ou 4 pontos. O primeiro é que nós enfrentamos muitos perigos e situações de risco aqui na nossa jornada nessa vida. Está errada aquela teologia que diz que porque Deus está ao nosso lado, nada de ruim vai nos acontecer, nenhum perigo vai acontecer conosco. Não. O fato de que Deus está no nosso lado não quer dizer que Ele vai impedir ou então que Ele vai fazer com que tudo, que a nossa vida seja uma vida super tranquila, sem problemas, sem dificuldades. Não. Mesmo que Deus esteja ao
nosso lado aqui nesse mundo, nós sofremos violência das pessoas, adoecemos, passamos por crises de relacionamento e tantas outras coisas, não é? E especialmente aqui nesse mundo nós estamos sujeitos a muitos perigos espirituais que, num certo sentido, são muito mais graves do que esses perigos temporais. Nós corremos o risco de cair em pecado, de esfriar no relacionamento com Deus, de sermos tentados e oprimidos pelo diabo, de sofrer hostilidade no mundo. A nossa vida é cercada de ameaças aqui nesse mundo. Mas nós podemos e devemos clamar ao nosso Deus em todas as situações, lembrando do que diz o Salmo 124. Segunda coisa que nós podemos lembrar aqui, lendo esse Salmo: nem sempre Deus nos liberta retirando as ameaças e os perigos físicos e temporais. Queridos, Deus estar ao nosso lado significa que Ele vai fazer sempre aquilo que é melhor para nós. E aquilo que é melhor para nós nem sempre é livrar a gente de sofrimento, de dor e de angústia aqui, porque é através dessas coisas que Deus obtém o fim maior, que é formar o nosso caráter, é nos fazer semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está ao nosso lado, a doença, a dificuldade financeira, as ameaças, elas não vão nos destruir, mas elas vão nos fazer melhores, crentes maduros, crentes espirituais, e vão nos desapegar dos amores desse mundo e vão nos fazer desejar mais o reino vindouro e as coisas de Deus. O bem maior que Deus quer para nós nem sempre está na segurança financeira, na saúde física, no bem-estar desse mundo aqui, mas é Deus usando tudo isso para o nosso bem. Exemplo, apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, espinho na carne. 3 vezes ele diz: Deus, tira de mim essa dor, tira de mim essa humilhação. Resposta de Deus: não, não e não, porque a minha graça te basta. Não fora Deus que estivesse ao lado do apóstolo Paulo, aquele espinho na carne o teria destruído. Mas Deus atendeu a oração de Paulo, não tirando o espinho, mas dando graça para que ele pudesse suportar. O nosso Salvador, lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele contemplava a agonia da cruz, e como homem que era, dizia: passa de mim esse cálice 3 vezes. Qual foi a resposta de Deus? Não, não e não. E deixou que o seu próprio filho fosse levado à cruz e padecesse aquela agonia, porque tinha um bem maior, tinha um propósito maior com tudo aquilo, que era a redenção do seu povo. Não estivera Deus ao nosso lado, o Senhor Jesus não teria sido fortalecido para suportar a agonia da cruz e morrer por nós, para que nós tivéssemos redenção. Então, o fato de ter Deus ao nosso lado não significa que nós vamos ter uma vida isenta de problemas aqui, não. Significa que Ele vai usar isso para o bem maior, que é o crescimento espiritual, para que nós sejamos mais e mais parecidos com Ele. A última coisa que eu queria dizer aqui é que a libertação maior de todas, e esse ponto é uma decorrência do primeiro, não é? desse último que eu acabei de falar, a libertação maior de todas que Deus pode nos dar é dos perigos eternos e espirituais. É Deus quem nos livra de Satanás. Não é interessante que no Novo Testamento essas metáforas que eu citei aqui, elas são aplicadas a Satanás? Por exemplo, lá no Novo Testamento, Pedro diz aos seus leitores: irmãos, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar vocês. Lembra da fornalha que Davi falou? E esse fogo ardente, lá no contexto de Pedro, é instigado pela ação de Satanás, promovendo perseguição contra o povo de Deus. Quem é que é chamado de leão que ruge e anda ao redor no Novo Testamento? Satanás. De quem é dito: cuidado com as astutas ciladas e armadilhas de Satanás. Então todas essas figuras, elas aparecem no Novo Testamento e são aplicadas a Satanás, que é o inimigo de nossas almas. Ele é que arma o laço, ele é que é o leão da presa, ele é que vem com esse incêndio, ele que quer passar essa torrente em cima de nós. E Deus nos livra aqui nesse mundo do nosso inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, que nos tenta, que nos quer oprimir, que nos quer derrubar e que nos quer afastar do nosso Deus. Se Deus não estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido destruídos completamente pelo diabo e seus anjos, pelos demônios, pelos espíritos malignos que estão ao nosso redor. Deixe-me ler aqui para vocês como essa passagem ela é entendida pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8. Eu primeiro disse que era 11, depois 10, 9, até que cheguei em 8, né? É que é 8 mesmo.
depois de fazer uma exposição da obra da redenção e como Deus nos livra da condenação, olha o que é que Paulo diz. Parece que ele está vendo o Salmo 124 diante dele. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, Ele está do nosso lado. Quem os condenará? É Cristo Jesus que está do nosso lado. Quem morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. A figura aqui, mais uma vez, da vítima na mão daquele que o quer matar. Em todas essas coisas, porém, nessas situações de ovelha para o matadouro, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E veja só a conclusão: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus está do nosso lado por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez na cruz. É Cristo que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Por isso, nessa manhã, eu queria que você se levantasse da tristeza em que você se encontra, que você abandonasse a mágoa, o medo, o temor do futuro, a ansiedade pelas coisas, que você lembre das promessas de Deus, que Ele está ao nosso lado e que esse partidarismo de Deus ao nosso favor é baseado no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por você e por mim, e que nada vai nos separar do amor de Deus, que essa tribulação que você está passando, essa angústia que você está passando, esse momento difícil que você está passando, Deus vai santificar estas coisas pela sua providência para o seu bem, e isso não quer dizer que Ele deixou de estar ao seu lado. Nada pode mais separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que nessa manhã você tenha esperança, renove a alegria e louve a esse Deus, cante a esse Deus e diga a esse Deus: eu quero viver para o teu louvor, porque pelo teu grande amor e misericórdia, Cristo Jesus morreu e me livrou do maior de todos os perigos, a condenação eterna que os meus pecados com justiça mereciam. Por isso eu canto e celebro o teu nome nesta manhã, Senhor. Que assim seja, meus irmãos.